Fala galera, tudo bem? Hoje mais um programa começando aqui a todo vapor com o podcast do RP, que é para conectar você com muita informação, compartilhamento de muita informação dos craques que nós vamos trazer aqui, para que você ajude aí o seu filho, né, a se desenvolver no sonho dele de se tornar jogador de futebol. E um pedido muito grande para você agora aí, assim, com todo o coração, que você compartilhe esse link aqui, que você se inscreva no nosso canal, que você mande para os seus amigos para a gente poder crescer ainda mais esse projeto. Mas antes de começar mais esse episódio, eu quero agradecer a Bela Città, um abraço aí para o Jean e para a Carla, que nos bastidores aqui nos ofereceram aí salgadinhos, docinhos, tal, tudo pro pessoal que chega para gravar aqui, ter aí um ambiente gostoso, antes, né, de começar o nosso trabalho. Então, muito obrigado, Bela Città, que está sempre parceira da RP, sempre está disposta a nos ajudar em tudo. Um beijo, Carla e Jean, muito obrigado. E também agradecer ao nosso amigo Claudinei, da Lock Móveis, que nos posicionou aqui maravilhosamente nessas lindas cadeiras aqui. Então, obrigado. Se quem precisa alocar cadeira, alocar móveis de festa aí, fala com o Claudinei da Lock Móveis, tá bom? E hoje eu tô com dois craques aqui que têm nomes iguais, tem filhos que amam o futebol e que têm nomes iguais, e ainda, mais uma coincidência, e essa a maravilhosa, os dois vestiram a amarelinha da seleção. Daqui a pouco vamos contar tudo sobre isso, hein? Eu tô aqui hoje com dois craques do meu lado direito aqui, eu tô com o Lucas Patinho. Bem-vindo, Patinho. Prazer, Fanta. Satisfação ter você aqui. Patinho é um dos nossos treinadores aqui do RP e vai, junto com o outro craque que está aqui do meu lado, contribuir e contar um pouquinho da sua história. Então, Patinho, seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui participando do programa. Espero deixar bem claro todas as respostas que a gente der aqui, que possa ser um programa de bastante visualizações. Ele perguntou se tinha script, eu falei, o script ia te perguntar e você ia responder. O que vier, você bate bola aí, você não é bom de bola? Então, o que vier, você tem que dominar, pôr no chão e tocar. E do meu lado esquerdo, o grande craque, Lucas Severino. E aí, cara, obrigado, viu? Sempre satisfação encontrar ele. E quero primeiro agradecer você estar aqui e contar, né, a sua trajetória, mas eu sei também que tem uma trajetória dos filhos aí, né, que é importa também pro pessoal aqui. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Fanta. Obrigado, Lucas. É sempre bom a gente poder partilhar de informações. A gente em off sempre a gente está falando sobre isso. Eu, como ex-atleta, como pai de atleta, me sinto na obrigação de poder, em momentos como este, de podcast, auxiliar no que for possível, né? Eu acho que tudo que a gente puder trazer de informação, até mesmo nossos próprios erros, né? Comentamos ainda nos dias anteriores, que mesmo eu tendo jogado, mesmo eu sendo pai de atleta, ainda cometo alguns erros, que eu acho que é diante disso, né? Desse tipo de programa que a gente vai tentar extinguir totalmente aí do futebol ribeirão-pretano, região e, quiçá, brasileiro, porque informação, a rede social vai aí correr o mundo, se possível. Muito bom. Lembrando que o nosso intuito aqui com esse podcast, com esse bate-papo, né, é realmente, Lucas, trazer essa informação, né, de você que teve, tanto o Patinho, que teve uma carreira que começou lá, que tem um professor nosso que fala que venceu o processo, né? Levantar essas informações de quem venceu o processo e vocês dois que acompanham seus garotos hoje, né, com garotos com idades diferentes, você o seu já se tornando profissional agora, uma alegria imensa, daqui a pouco você fala sobre isso. Então, pegar essa informação mesmo, levar para o pai, porque o pai hoje está muito ansioso, né, para acontecer as coisas. E nessa ansiedade, às vezes, acaba atrapalhando os garotos, né? Então, conta pra gente, Lucas, como é que foi a sua trajetória? Quando você começou, com que idade? Como é que foi todo esse processo? Bom, é sempre gostoso falar da carreira, né? É muito bom, né? Patinho, a gente tem uma relação, porque além de tudo, o Lucas, a família dele é muito parecida com a minha, todo mundo que joga bola. Não, todo mundo diz que os outros são melhores, irmão, tio. E teve mais uma coincidência que eu esqueci de falar, foi formado no Atlético Paranaense, não foi? Também foi formado no Atlético Paranaense, então mais uma coincidência. Não, eu tô em casa aqui, temos vários amigos em comum, a família, bom, enfim. Chovendo molhado, falar da família dele, que só tem craques, né, de todos os lados, né, tirando, tio, sobrinho, afilhado, é todo mundo craque, e como a minha também, que a gente vem de bairros de periferia, e no Ipiranga comecei a jogar bola, vai nas quadras, vai no Ipanema, que era o clube mais próximo, e meu pai achou que era o ideal, até para fugir da rua também, por mais que na minha época a gente tinha um certo discernimento do que era certo e que era errado, eu andava com várias pessoas que já cometiam o lado errado, mas não por isso me dava desejo de fazer aquilo. Então a gente tinha um certo discernimento, não que hoje não tenha, hoje as informações estão muito rápidas. E na nossa época a gente era um pouco ingênuo ainda, mas estava no redor e meu pai, eu acho que com um pouco até de receio,
me colocou muito cedo. Eu fui com 9 para 10 anos no Botafogo, não existia escolinha, não existia esse ensino que tem hoje. Que além de tudo tem a parte didática também. Era que clubes, é né? As clubes tinham as escolinhas, né? Clube, os associativos, né? E aí Botafogo e Comercial, que eram os 2 clubes de futebol. E com 10 anos fui fazer uma avaliação no Poli, depois na Arca, na antiga Arca, vocês são novos, né? A Arca é um clube antigo da Antártica. E dali foi um processo que foi lento nesse início, porque até você se adaptar, jogava só quadra, na rua, aí vem pro campo, nem chuteiro eu tinha. Foi um processo lento, mas depois com 13, 14 anos, o negócio foi tão rápido que com 16 já estava no profissional. Sempre no Botafogo. O resto é história. E depois do Botafogo, você vai pra onde, né? Aí com 19 anos, depois da Série A2, que eu estava aqui no Botafogo em 98, eu vou Você já foi como profissional, Já como profissional. Eu estreiei aqui no Botafogo com 16 e no Atlético eu vou com 19. Tanto é que tem gente que acha que eu sou formado das categorias de base justamente muito novo pra lá. Diferente do Pato, né, Pato? Você foi formado Atlético Paranaense, né? Sim, cheguei lá com 11 anos e fiquei lá até os 14, 13 anos. Depois disso? Disso eu fui pro Fluminense, onde eu fiquei 9 anos, né? Onde eu me formei profissional lá. E a sua realidade era mesmo com o Lucas, né? Tava na rua ali jogando bola, tinha um caminho mais ou menos para ir para cá. Escolhe. Fui pro Botafogo também, do Botafogo fiz uma avaliação, fui para a escolinha do meu tio, Camarão, né? O Vila Esperança. Outro craque. Isso, nossa, muito bom de bola. E teve uma avaliação do Atlético Paranaense, o antigo Ticão, lembra do Ticão? Ele que me levou para o Atlético Paranaense e acabei começando a minha formação de atleta lá com 11 até os 14. Dos 14 fui para o Fluminense, onde tive a alegria de jogar profissionalmente. Então que você travou ali o profissional. Sim, Ô Lucas, e aí? Depois chega no Atlético Paranaense, faz bons campeonatos brasileiros, né? Lembro. Chega na final, foi campeão brasileiro. Não, em 2001 já tinha saído. Eu cheguei em 98, 99 e eu saí no meio de 2000, antes da João Avelange. E aí, depois de lá? Não, ali foi bom. Ali, o Atlético, eu digo que esses 2 anos e alguns meses que eu fiquei lá, eu não tenho um momento que eu possa falar de momento ruim. Tem derrotas, né? Mas momentos ruins não, porque eu faço o primeiro gol da Arena da Baixada, né? Hoje a Liga, né? Que mudou o nome. E, bom, eu faço o brasileiro, que foi um brasileiro que encantou o Brasil. Na ali sequência, começou o Atlético Paranaense aparecer, né? Ele já em 96 ali com o Paulo Henrique e o Oséias deu, eu acho que ali é a virada de chave, mas a consolidação vem nos anos 2000 ali e com a ida da gente para a Libertadores. A gente disputa aquele campeonato que é uma mini Copa do Brasil. Foram 10 jogos no espaço de 2 meses para ter um integrante a mais brasileiro na Libertadores. E a gente faz uma Libertadores excepcional e aquilo me contempla a começar a ter espaço na seleção, ser convocado pelo Luxemburgo, disputa pré-olímpico, enfim, o Atlético realmente me consolidou como atleta profissional. E aí depois do Atlético Paranaense? Aí vou para a França, sou vendido para a França, vou para a Europa, vou para o Rennes, fico lá 2 temporadas seguidas. Futebol diferente? É diferente, adaptação. A gente tem esse momento para falar, eu digo que todo momento que eu posso falar, eu tive o deslumbre, né? Tudo que eu fiz corretamente desde os 10 anos até os 21, que é quando eu for vendido, era foco, era totalmente só futebol. E quando eu faço 21, sou vendido, estou na seleção, eu penso que ali já está o meu limite. Entendi. Tanto financeiro quanto de conquistas. Então ali foi o lado que toda vez eu falo para todo mundo, que chegar é difícil, mas o manter é muito mais. Porque ainda mais sendo atacante, na época eu estava na seleção, estava 2 anos, fui para a Olimpíada, estava 2 anos de uma Copa do Mundo, só que eu não poderia dar brecha, né? Era Ronaldo. Você jogou eliminatória, não jogou? Não cheguei. A gente jogou 2 amistosos que o Luxemburgo convocou 23, sub-23 para jogar contra o Chile. Era uma seleção profissional, mas como jogadores só sub-23. Mas não cheguei a ser convocado para as eliminatórias. Mas assim, estava muito próximo. Mas a luta era muito cruel, né? Era você dar brecha, vinha Luizão, vinha Edilson, vinha Amoroso, vinha... O sarrafo tava lá em cima. E qualquer tipo de deslize, que eu inclusive dei, que é falta de treinamento, é falta de concentração, é o treinador falar que você precisa treinar mais, lá na França principalmente. Uma dica aí. E você deixar de fazer o que era necessário. E foi esse ato que eu tive que aí tira todas as minhas chances de permanecer na seleção. Entendi. E você, Pato? Vamos falar do processo. Isso. O Lucas está falando de vencer o processo e se permanecer nele. Você venceu o processo também, se profissionalizou. E manter isso.
Ah, é muito difícil, muito difícil. Porque você sai do... É mais difícil que o processo? É muito mais. Muito mais. Nossa Senhora, manter são coisas que você nunca vivenciou na sua vida, que você começa a ter muito fácil e você não consegue se controlar para que você mantenha aquele foco na sua carreira. Você entendeu? sai do Fluminense e vai para onde? Eu saio do Fluminense, vou para o Sporting de Portugal. Hoje também tive vários deslizes. Com a mesma idade do Lucas, 21, por aí? 20, Não, eu tinha 18 anos. Vixe, mais novo ainda. Saí de 17, fui com 18 anos para Portugal, onde também essa vida futebolística te propõe algumas coisas que não são feitas para o futebol e você acaba saindo do caminho. Então, hoje, na minha opinião, vendo tudo que acontece, o mais difícil hoje é você manter um alto nível, você manter uma concentração, tá, por tudo que o futebol te fornece. E infelizmente não tive uma carreira tão grandiosa, tão brilhosa como a do Lucas, mas eu pude conviver e ver pessoas, amigos meus, podendo alcançar níveis que realmente são muito legais. Esse processo, pós-processo de chegar onde você queria chegar, por exemplo. Mas aí o que você faz? Você foi ídolo no Japão. E aí, como é que essa chave revira? Vem essa questão também de assessoria, né? De ter o suporte por trás. Porque... que hoje em dia é mais fácil, inclusive, hoje tem bastante, mas eu vejo muito isso de ter o suporte, mesmo assim o atleta não usar. Tá. Um exemplo muito disso é o Neymar, que na minha concepção é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Porém, o suporte por trás dele não dá o não para ele. Tá. É isso que eu estou dizendo. A partir do momento que eu tive o não e me abriu a clareza... Foi a virada de chave aí. Foi a virada de chave. Eu estava na França, eu voltei para São, eu vim emprestado Cruzeiro e Corinthians. É uma temporada muito nula na minha carreira. Depois do Rennes, né? Porque eu venho emprestado. E aí volto para o Rennes. E lá o meu empresário, que na época era um espanhol, falou, olha, financeiramente você está bem, mas você não quer viver mais, você não quer ser feliz? Cadê Tem uma proposta para ir para o Japão, para você virar a chave, porque é um futebol onde vai te desafiar. E crescer. Teoricamente parece que é mais fácil, mas não é, porque o futebol japonês estava crescendo. E aí vem aquela questão da vaidade. Poxa, mas vou para o Japão, estou na Europa, 2 horas de Paris, 1 hora da Itália. Acabar de casar, falei, minha esposa vai me largar, sair da França para ir para o Japão. Mas além de tudo também, aí vem esse lado do aspecto familiar, ela me dá todo o suporte também, não vamos encarar esse desafio. E no Japão é a virada de chave tanto profissionalmente como o de homem também. Sim. Porque lá é um país onde os valores são importantíssimos, né? Todo mundo aqui em Ribeirão fala, pô, Lucas, horário, a disciplina, é tudo de lá, porque eu não era mesmo. Você falava para mim 2h45, como o Rafa tinha falado, eu ia chegar 3 horas aqui e achar que tá tudo bem. Entendi. E não, são várias coisas que o japonês me trouxe como um exemplo e foi me ajudando como ser humano. E no esporte eu acho que eu contribuí muito mais, porque quando eu chego lá, não eu, especificamente só eu, mas era um país onde contratava para o cara ficar 6 meses, ganhar o dinheiro e popularizar o futebol. Eu já vou num momento onde eles contratavam querendo que você ajudasse ao crescimento do futebol. Buscar resultados. Né? Então é por isso que a minha valorização lá, quando você fala a questão de ídolo, vem muito por isso. Você notou, eu ter realmente me esforçado para ficar 10 temporadas, ninguém fica 10 temporadas num país, para realmente tentar ajudar, e aconteceu. Eu vi Nagatomo, quando eu fui o ano passado, voltei lá, um menino que veio da faculdade para jogar, e jogou na Inter de Milão, jogou 3, 4 Copas do Mundo, enfim, Kagawa, que era um garoto também, vários jogadores que a gente viu crescer, e nesse processo. Ou seja, o processo dos caras deu certo. Aí muda, o Lucas, né, empolgado, com o deslumbre, muda, um cara bem mais sensato, querendo ajudar realmente a garotada, e é o que eu mais faço, eu falei, o suporte, o extracampo, o Lucas falou, a gente tem muita coisa muito fácil, e a gente não consegue discernir se aquilo lá é bom. O não existe, né? Quase que você tem tudo ali. Né? Eu acho que pelo fato da maioria dos jogadores ter a mesma história que a nossa, quando você atinge certo patamar ou certo nível financeiro, você meio que deslumbra, você perde um pouco do rumo. Isso eu acho que o suporte fora do campo hoje em dia tá bom, mas como a história sempre é a mesma, às vezes o moleque não consegue, ainda falha. Entendeu? Entendi. E seleção brasileira, e aí? Como é que é? Diferente? É diferente. Eu fui convocado jogando no Botafogo. Isso para mim foi o lado ainda, hoje, não que seja inimaginável, eu falo para os meninos, toda vez que eu estou aqui em Ribeirão, qualquer escolinha que eu vou, qualquer clube, eu falo, cara, não é impossível. É impossível, perfeito. Mas você tem que estar, hoje, queira ou não, tá
tá mais distante. Sim. E para nós, assim, eu fui para um torneio na Arábia e chegou lá, eu via Fernandão, falecido Fernandão, Ronaldinho Gaúcho, os caras já tudo falando do contrato do carro. Eu tinha que dar uma inventada, né, cara? Eu não tinha contrato, não tinha carro. Eu não tinha contrato, não tinha carro. Os caras falando pra trocar o carro. O que eu vou fazer aqui? Eu falei, putz, não posso falar um nome de carro muito diferente, né? Mas é uma outra realidade que eu consegui ter isso. Não, mas poder peraí, o que contar você a história. contou pros caras? Ah, eu não tinha carro, né? Os caras falando já de trocar esse 10 pra não sei o que. Eu falei, não, tô comprando uma Paraty. Eu nem sabia se era bom, se era bom ou ruim. E depois, olha só a ironia do destino, cheguei em Curitiba, comprei uma Paraty verde pra ferrar o Atlético. Então, o Paraty verde ferrou mesmo. Ferrei, mas foi isso. Mas era omitir e uma besteira, porque eu só queria fazer parte do grupo ali. Pra ser, sabe, pra ser popular como eles falando de contrato, pô, no Botafogo nem receber, a gente recebia. Entendi. Mas para mim foi algo que me valorizou demais por ser convocado jogando aqui no Botafogo, por uma seleção, por mais que seja ser sub-20, mas o Patinho vai falar, patriotismo, você cantar o hino, você defender seu país, tá ali, né? É algo totalmente diferente. Toda vez que eu falo, tem algum jogo da seleção que te marcou muito assim? No pré-olímpico contra a Argentina, porque todo mundo falava, né, de jogar contra a Argentina. Ele tem um tempo aquele jogo do... Tem algum lance que a gente possa mostrar aqui? Não, vai ter gravado? Meu não, mas vai ter o golaço que o Alex faz, que é a reviravolta, que a gente sai perdendo. O Alex Palmeiras, Cruzeiro. O cabeção. O cabeção, ele dá um drible no cambiaço seco lá, a bola mais para a direita, ele consegue endireitar o corpo, jogar lá no V, assim. Esse é o lance que ficou marcado para ele, mas para nós também que é o lance da virada. A gente empata o jogo e depois faz 4-2 na Argentina, um jogo que ficou gravado demais. Porque o Pato também tem né, no Pan-Americano? Tem. Contra a Argentina. Quando a gente, no primeiro lance do jogo, recebeu uma bola no meio campo e tive a felicidade de dar uma caneta. Era sopinha e veio de garfo, é isso? Que delícia. Tive a felicidade de dar uma caneta nele. Mas aí a gente dá uma chegadinha. É argentino, né? Argentina. Bom, e aí chegamos no processo final, que é parar de jogar. E aí? Esse é o processo que para mim não foi doloroso. Tem pessoas, né, que falam que tem morre 2 vezes, né, o jogador. Mas eu me preparei muito. Eu e minha esposa, a gente veio se preparando, não só no aspecto financeiro, mas muito mais nesse aspecto psicológico, para não ficar com aquela frustração, poderia ter jogado um pouquinho mais. Então não, na verdade eu parei, eu tinha planos para parar com 32 e parei aqui lá no Atlético Paranaense. Só que aí o Japão me resgatou, aí eu fiquei mais 2 anos, né? Foi pra lá de novo. Aí eu fiquei mais 2 anos. Você volta pro Atlético? Eu voltei em 2011, fico 6 meses, aí eu parei, tive festa de despedida, e aí volto na metade de 2011 pro Japão e fico até o final de 2013. Mas também com a mesma chave virada, profissionalismo, jogar, já. E por isso que eu falei, já tinha ali pensado em, vou parar com 32, vim para parar. Então você para com 34. Parei com 34. Em dezembro de 2013 faço 35 em janeiro. Então, mas dava para jogar? Fisicamente sim, mas o psicológico não. Mentalmente já estava já no limite de questão de treinamento, de questão dos bastidores. Porque o jogo em si é gostoso pra caramba, né? Eu falo pra todo mundo, se fosse só o domingo, eu jogaria até hoje. Maravilha, até eu tô gordo. Depois eu vou falar o do gordinho aqui, 9 gols. Tá vendo? Calma, coisa boa. Aguarda até o final, que isso é a informação do final, não é agora. Que não vai. Não o pessoal vai embora do podcast. Exato. E o Pato para um pouquinho antes, né, Pato? Paro com 24 anos, e o que eu acho muito legal na história do Lucas, de outros atletas, que a pessoa ele se programa para parar, né? Ele tem um projeto para parar e muitos não têm como eu. Então o que é legal dessa história é que você vê um cara que se preparou financeiramente, psicologicamente, com família e tudo, para conseguir parar bem e tem história muito mais meninos que a história é parecida com a minha, que o cara não se prepara, deslumbre, gasta dinheiro à toa. Você parou no deslumbre, você não conseguiu virar a chave de novo. Isso eu não consegui. E quando você para, você percebe, olha o que eu deixei passar. Entendeu? Então, tipo, você ter 2 histórias totalmente diferentes, com o mesmo trajetório, mas rumos diferentes, isso é muito legal, entendeu? Para o moleque que vai ver, que vai ouvir, isso daqui, é a oportunidade única dele ver o lado que deu certo e o lado que quase deu. Mas vamos lá, são 2 processos, São processos. O primeiro processo de romper o profissionalismo. Os dois romperam. Romperam bem. Você foi campeão brasileiro, não foi? Sim, foi. Pelo Fluminense foi. Foi para a Europa. O Lucas também,
Isso não tem que falar. Aí agora que eu tô percebendo é o seguinte, surgiu um novo processo aí, Tem. que é o processo pós-profissionalismo. Pô, profissionalizei, que hoje tá mais fácil profissionalizar, não tá? Sim, tá. Antigamente você falou que tinha 2 clubes, né? Você começou em Botafogo. Exato, Hoje hoje tem, não. tá ramificado, cheio de projetos, fazer inclusive, para fazer isso. E aí depois veio o processo do profissionalismo de manter isso. É isso? Isso que é o mais difícil, Que é o mais que eu difícil. acho que pra mim é o mais difícil, entendeu? Pra Foi o todos. mais difícil. Para todos. Entendeu? Não tem Então, dúvida tipo, que é pra todos. hoje eu acho admirável esse tipo de atleta e gostaria que cada vez acontecesse menos o que aconteceu comigo, entendeu? Mas na sua trajetória, dos seus parceiros de trabalho ali, que venceram o primeiro processo com você de formar, aconteceu muito o que aconteceu com o Pato? Cara, por incrível que antes da pareça, hora. a minha geração, assim, foi muito boa. Foi muito boa e é óbvio que tem os níveis. Tem um que atingiu, por exemplo, o Rubens Cardoso, que estreamos juntos no profissional e o cara foi até campeão mundial. Cocito, Gustavo, campeão brasileiro, mas tem Douglas, enfim. Foram mais de 20 meninos que a gente veio desde o juvenil até o profissionais, que se tornaram profissionais e jogaram longínquo, assim. Por exemplo, Torrinha jogou até 32, Sim. 33 anos. Jogou, né? Você acha que jogou mesmo, Torrinha? Pô, jogar pra caramba. Mas é isso que eu tô dizendo. Aí você só corta a minha pergunta e deixa ele não responder, entendeu? Exato. É isso que eu tô dizendo. O nível, e isso eu falo para todo mundo, a qualidade técnica não condiz o que o cara fez. De repente, Sim, o cara foi sim. muito melhor, inclusive até que eu, mas não conseguiu atingir os níveis de clubes que eu joguei. E Isso era acontece isso. na profissão também, né? Acontece, Isso é- mas eu acho que em termos de longevidade de carreira, eu peguei uma geração que foi, Então, foi mas bacana. o Patinho- Aí agora, o pós-carreira, eu acredito que tenha acontecido muito como o Lucas falou, Tá. que é a questão de não se programar. Financeiramente hoje, é diferente da nossa época, o Patinho um pouco depois da minha, é diferente, os ganhos qual que é? nossos eram bons, mas não eram suficientes para você parar e ter eu uma ainda vida tenho que sossegada. trabalhar. Por mais que eu Tem tenha moleque tido- com 22 anos que Hoje, consegue parar que tranquilo. já consegue, exatamente. Hoje consegue, né? Consegue. Tem gente, pô, o moleque tá dando 2 balãozinhos, 250 mil por mês meu no Deus Corinthians. do céu. Assim. Então, assim, é uma situação diferente Mudou que muito. vive hoje da que a gente viveu lá. Então, o cara, de repente, jogava até 35 anos, que é uma idade bacana, mas não conseguiu ser suficiente porque ele tem mais uma metade da vida. A expectativa de vida hoje, 74, 75 anos, tem mais que a metade da vida. Então quer Não, dizer, e o pior- Pode E o falar. melhor disso tudo, tipo, o melhor e o pior disso tudo, pra muita gente a vida de jogador é maravilhosa, só que eles não entendem que você para com 30 anos, você tem mais 30 anos, mais 40 anos pra frente Mais do dobro. pra viver com aquilo que você conquistou. Exato, e por isso Entendeu? que tem que se programar. Por E isso tem que a questão do pós, que eu acho que não é no pós, é durante a carreira, você já ir programando para saber o que Isso. você vai fazer, para realmente não dar esse, opa, e agora, faço o quê? Então, mas o primeiro processo hoje, que é se tornar profissional, ele tá mais fácil. Acredito Você que sim. concorda comigo? Hoje sim, É muito muito mais mais fácil. Mas tá mais difícil então manter o segundo processo agora. Eu acredito Então, que eu acho que hoje em dia está tudo mais fácil. Depende mais de você. Hoje em dia, você tem um suporte extra-campo muito bom. Igual ele falou, quando ele foi pro Botafogo, ele não tinha os ensinamentos que hoje um moleque de 10 anos tem. Ele foi aprender mais Jogava velho. no terrão, natural. na rua, né? Entendeu? Ele Você levava... foi ter um treino técnico mesmo com que idade? juvenil ali. Tático ali, aquela que coisa é ali. meio infantil, né? Que é, É, Pedrinho, 16. Tirote, aí depois o Nenê no juvenil e o Zé Mário, mas aí eram treinos de nível elevadíssimo. Então, Que aí eu vou te justamente falar, por isso. Então, é hoje uma esses treinos estão São feitos com um moleque de Vai, 10 vai, anos, é, entendeu? 10, né? Então eu Não, acho só que... fazer na rua, era 2 com a guia, né, cara? Entendeu? Então hoje eu acho que a chance de você se tornar um profissional acho que está muito mais fácil que na época dele, na minha época. Na dele muito mais difícil, entendeu? Na dele era só muito cara bom. fera mesmo. Hoje em dia o moleque que consegue cumprir uma função que o treinador determina, ele vai embora. Ele consegue ter uma carreira legal até. Bom, os processos dos dois foram feitos, agora nós temos que olhar também para quem está carregando vocês aí, que vocês estão carregando aí, né? Que são os filhos de vocês. Esse é um processo mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Nossa, esse é. Então aqui, os dois têm Mexe com filhos, né? emocional. É, bastante emocional, né? Então assim, como é que vocês hoje lidam com essa parte de ter... Você tem 2 garotos, né? O Patinho tem um garoto. E como é que vocês lidam com isso? É sonho dele ser jogador também, né? Mas também é sonho do pai, porque foi. Como é que você, hoje, Lucas, você lida com isso? Como é que você... Não só hoje, né? Mas como é que você lidou com isso esse tempo todo? Bom, eu tenho 2, né? O Pedro, agora recentemente se tornou profissional, estreou como profissional. Ele tinha feito contrato lá atrás. Tava lá no jogo assistindo, lá, ao vivo. E ele fez a estreia, gostoso, mas
não é nada meu, assim, você perguntou, né, se é meu, um desejo meu, e pelo contrário, eu e minha esposa, não que a gente tirava eles, né, a gente veio para o Brasil, a gente voltou, o Pedro foi tardio, começou com 11 anos a jogar futebol, e a gente tentava não tirá-lo, né, mas a gente colocou várias outras opções. O Pedro, então, ele fez tênis, Adriano Ferreira adorava, lá o Jader, molecão, com os bração, com as pernas, e levamos, participou de campeonatos. A gente deu outras opções, sempre buscando esporte. O esporte, o futebol, quando a gente colocou ele, a princípio, é porque o esporte é disciplina, o esporte você começa a dividir as emoções de derrota, de chorar. As frustrações, as dores ali que te fazem crescer, as alegrias. Até do lado social também, porque o futebol, como o nível que a gente estava era melhor, então assim, você vai jogar na escolinha, você não tem distinção, né? Então você tá com o rico, você tá com o pobre, tá com o gordinho, tá com o pretinho, tá com o branquinho. Isso. Então, até nisso a gente queria que eles entendessem que vinham de outro país. Então, o futebol a gente introduziu na vida deles como esporte mesmo, para atividade física. E então vê nesse processo. Mas eles falaram, tipo, quer ser jogador? Nada. O Pedro demorou, não sei se vocês lembram, tinha o Paulinho Andreoli que fazia um trabalho específico, técnico, que eu queria pôr, porque eu falei, cara, tem que aprender a jogar futebol primeiro, para depois ir para uma escolinha. Nem sabia se ele ia saber. E ele não queria, foi direto para o Botafogo e aí a carreira dele veio sempre no processo difícil, com os percalços, né, que todos nós temos. Ele vai ter história boa para contar quando ele for mais velho. E o João Vitor é diferente, porque o João Vitor, mais novo, né? Que é o mais novo, fazia karatê. Ele vai para uma escolinha como a de vocês, dá para fazer propaganda do Olé Brasil, que na época não existia nem o RP ainda, era 2016 que o João entra. Que é o Olé tradicional, Olé? Tradicional, com esse processo de pegar a criançada e ensinar futebol. Então, o João tem esse processo de aprender desde pequenininho. Sim. mas tudo deles. Nunca chegou eu você ali, fala, você vai lá jogar futebol. Porque eu fui, você vai ser. Sendo bem honesto, é normal que um filho de médico goste, um filho de engenheiro, é normal. Isso, então eu entendia que eles iam sempre, a partir do momento que eles entenderiam, né? O Pedro um pouco mais velho, então viu minha carreira, principalmente o final, o João não lembrava muito, então aí começa a ver no Google, ou umas entrevistas que você vê no Brasil, opa, meu pai jogou bola. Aí talvez cria o interesse. Então, por esse aspecto, sim, eles começam a ter esse interesse, aí vem o suporte de estar e cometendo muitos erros, né? Porque a gente quer introduzir neles as coisas que a gente fez de errado, né? Assim, não faça isso, não faça aquilo. E esquece que tem que ser natural, cada um tem sua individualidade. Ele vai cometer. Por mais que a gente vê no mesmo Atenção gene, aí, pai. Atenção aí, pai. Vem da mesma família, do mesmo sangue, mas cada um tem suas particularidades, tem os sentimentos. E no início eu cobrava muito para que eles fizessem o que eu fiz e deu certo, e não fizessem as coisas que eu fiz e deu errado. Então, assim, o que é certo de pai, tá? Que é o papel certo. de pai tá trazendo algo de orientação importante. Você vai nesse processo, Fanta, vem o lado emocional. Eu falei para você aquele dia, a gente conversando, um pai veio, poxa, vem me pedir conselho, é difícil, né? Porque eu também sou pai, porque o cara veio como atleta, eu chego no jogo, eu não consigo me controlar, cara, a juizada começa a roubar. Aí eu falei, calma, eu sou pai, joguei, cheguei no nível e já aconteceu comigo. Já fiz, já xinguei o cara lá, porque é emocional, você tá ali, é seu filho, você não quer que ele se frustre. Você quer proteger ele, né? E eu acho que esse bate-papo vai muito nessa linha. Não dá pra gente levá-los lá como se fosse num concerto. O futebol é emocional, o futebol é você errar, você falar alguma coisa, tem o linguajar que às vezes é de baixo calão, é chulo, mas às vezes até natural. O que não pode realmente é extrapolar. É essa questão que a gente fala muito, toda vez que a gente vê, a gente fala, a gente precisa conscientizar os pais, que é isso. Ninguém está aqui falando para ir lá, o cara só vê como se fosse um festival de balé como eu for, na da Maria, que eu tenho uma menina ainda, para ajudar. Que ali você vai só para aplaudir e ver aquela beleza que é. O futebol é emocional, é paixão. Tem que ter esse... eu falei, eu fiz uma reunião com os pais aqui, eu falei, cara, o batuque, o grito, eu acho que isso tem que ter, do futebol, mas, se não tiver, fica ruim. Dali pareceu uma guerra, pareceu um cara que você quer matar, tanto o adversário quanto o próprio amiguinho, né? Porque isso, graças a Deus, eu nunca fiz. Que é o menino e os meus filhos jogando lá, eu escutei muito isso, me chateava, tanto é que eu comecei a assistir o jogo longe, para não tomar uma atitude que me causaria, eu seria o errado, que é o quê? O seu filho errou o filho do outro errou um passe e você xingar,
você agredir o menino moralmente, e aquilo me irritava. Isso é um absurdo, não né? posso negar que aquilo... e é corriqueiro. O triste é isso, é corriqueiro, o próprio adversário fala coisas assim que você fala, nossa, mentira, o cara tá falando aquilo ali pro menino. Então eu comecei a assistir longe, só não pus um fone para não ficar tão mala, mas era coisas que me irritavam, que eu falava, nossa... E aí eu fui, até falo, né, até aconselho vocês, o Trilha do Futebol fez eles são lá de Curitiba, fizeram um livro. Trilha do Futebol. Eu te falei que eu vou dar, e aí eu vou tentar pegar mais edições, porque fala muito disso, e óbvio que nem tudo ele está correto, mas o que fazer para ajudar os pais? Porque, na verdade, nossos filhos já estão aqui, já estão bem orientados, cara. Vocês já fazem de tudo para fazer o bem para o menino. Vocês erram também. Sim, óbvio. Mas o que fazer, e o Torrinho, inclusive, está lendo o livro, o que fazer para ajudar os pais? Porque nessa fase é isso, é a fase de ansiedade. Tem muitos pais que já estão achando que aquele ali é a aposentadoria dele. Isso. Tem muitos pais, fichas, infelizmente, todas as fichas ali, todos. né? O meu pai era paupérrimo e nunca eles pensou em... Cara, tudo que aconteceu comigo, eu falo que foi muito além do que a gente sonhou. Muito além. Eu estava procurando apartamento lá no Monte Alegre para morar. Quando eu estou no Atlético, as coisas foram caminhando naturalmente. Então, o conselho que eu dou, cara, se o cara tá... É mais fácil passar na FUVEST. Sim. Para ser um Neymar, para ser um cara que realmente não vai certeza. trabalhar, para ser um bilionário, mais fácil passar na FUVEST. Se tá pensando isso, pai, já começa a pôr seu filho na escola, pagar um bom colégio, pensar em passar na faculdade, que não vai ser, é difícil. Difícil. E toda vez que eu começo a o sarrafo falar, é muito eu não alto, quero, eu não quero tirar o sonho, mas quero que seja natural. Eu coloco lá, né, tem um funil, até vocês verem na minha rede social que eu coloquei, ou o pai vai realmente se conscientizar que ele tem que Qual que é a rede incentivar o social filho, sua? Lucas Lúcia Severino, que você vai ver lá que tem o funil. O que é o funil? Primeiro estágio é de vocês, é a escolinha, é o didático, é o lúdico, É o final de semana fazer o ali, menino, é gostoso, é ganhar aquele monte de troféu que vocês têm. Esse é o lúdico. Categoria de base, começa o negócio a ficar mais sério. E isso vai diminuindo. O menininho que entrou aqui com vocês com 6 anos, de repente não vai estar lá no de 14. E ele pode ser craque aqui e aqui nem chegar. E aqui nem chegar, né? E nesse o que processo chegou vai mal indo aqui até já- o profissional, que é o estágio que chegou meu filho, que eu fiz ele não chorar, mas eu falei, vai lá, pega foto do primeiro time que você jogou no Sub-11 lá no Botafogo. Quantos estão jogando ainda? Nenhum. Só ele que se está. De 17 moleques que tinha na fotinha. Então, assim, você vê como é que o processo é difícil. Então. E tem que conscientizar os caras. Pô, aproveite, é um Exato. momento maravilhoso, é gostoso pra caramba, mas não é isso que O vai que a fazer gente- mudar a vida. O que a gente fala bastante aqui, Lucas, é sobre respeitar o processo. O que a gente entende aqui nesses anos, poucos anos do RP de funcionamento, é que os meninos respeitam o processo. Muito. Às vezes o treinador não, mas eu tô aqui para dar uma segurada deles também, tá? Então o treinador e o menino respeitam o processo. E o pai não respeita o processo. Até na questão de maturação do garoto. Exato. O pai quer que o garoto se torne um jogador com 8, 9 anos de idade. E vocês estão fazendo de tudo para aumentar essa média. Eu tenho É, certeza. não. Esse processo é para chegar Então. aqui. Eu estou falando que chegou um do meu filho, mas eu sei que vocês querem que chegue. Mas o mais importante é fazer o ser humano, É gente. isso aí, perfeito. Fazer Os o pais não homem. conseguem entender, os pais não conseguem entender. Eu acho que eles conseguem entender. Mas como o objetivo, que é o que você falou agora, após todas as fichas, como esse objetivo está muito mais, que é um objetivo meio aí, né? Está muito mais aguçado do que o objetivo de se tornar ser humano, ele acaba trocando pedra pelas mãos ali e cometendo algumas falhas no processo do menino. Mas e é onde pode ter problemas. Que né? bom que vocês estão aqui para poder... Eu te dou muita moral. Porque é difícil, cara, tem um lado comercial. Para que você vai falar algo que realmente seja impactante? Não, cara, é importante que vai vir mais pessoas com esse, cada vez mais. O cara que não está afim desse processo, beleza, faz parte. Porque é um desafio para vocês. Sim, sim. Com Queira ou certeza. não, vocês estão colocando a cara a tapa. Sim, Quantos sim, fizeram sim. isso de falar a realidade desse processo? Poxa, aqui vocês vão fazer o máximo possível. Bom, vocês são referência. Todo mundo que vem sabe que aqui o menino vai entrar e vai aprender a jogar futebol, vai ter o espírito de competitividade, só que tem esse processo de ser humano, de, cara, quem vai ser jogador? Não sabemos, Não cara. dá pra saber. De repente, o melhor jogador dessa categoria talvez não vai ser ele, vai ser o que você fala, mas aquele ali a gente põe ele 5 isso, minutinhos, de repente isso ele aí, que vai ser, É isso cara. aí. É o que na verdade, eu falo para os pais. Às vezes o seu garoto que não desenvolveu ainda vai se tornar um grande jogador de futebol lá na frente. E o que hoje é desenvolvido pra caramba, que tem um monte de clube querendo ele, talvez não vire por causa do processo, né? E é tudo natural. E o Patinho tem um menino mais novo, né? Eu tenho um menino 8 anos. de 8 anos, faz parte da minha equipe e eu consigo falar como professor, como pai. Eu acho que a maioria dos ex-atletas como eu, Lucas, quando a gente tem um filho, como a gente sabe o processo, como é difícil pra caramba, a primeira coisa que a gente faz, o Lucas, prova viva disso,
a gente, querendo ou não, você dá uma afastada dele do futebol para ele não passar o que a gente pai passou. Bonzinho, professor. Então isso é natural. Então, como professor, eu sou muito chato com ele. Às vezes, ontem foi um dia que quase não dormi direito, que eu peguei muito no pé dele ontem. Foi um dia ruim para mim, como pai. Mas como pai, eu quero muito que ele siga o sonho dele, né? Se for de ser jogador, vou apoiar. Mas o suporte que eu vou dar para ele, 100%, é ele se formar, estudar, ter um caráter, ser um bom homem. Que eu acho que hoje o primordial é isso. Acho que o mais legal é isso, entendeu? Que o mundo hoje está muito difícil, muito complicado e o que a gente pode dar para os nossos filhos de suporte, de educação, eu acho que está na frente de futebol, está na frente de qualquer outro tipo de coisa. Saber objetivar, colocar os pontos a serem atingidos em determinado momento. Sim. Acho que esse é o principal. Né? E que ele siga o sonho dele, que ele seja muito feliz em tudo que ele fizer. Ô Lucas, me fala uma coisa. Eu te perguntei quando você chegou aqui, né? E aí, o frio na barriga da estreia do Pedro. Porque profissionalizar, a gente está falando de processo aqui, profissionalizar quer dizer que a gente rompeu o primeiro processo aí. Até surgiu um novo aqui hoje, confesso que eu não tinha pensado nele, que é o processo depois de manter esse profissionalismo. Quando rompe o processo, quando você vai lá e fala, profissionalizou, eu falei, como é que foi o frio na barriga? Como é que é para o pai esse momento? É um momento de muito orgulho. Eu acho que vem esse lado emocional ali, bate ao sentimento maior é de orgulho, porque só quem está dentro desse processo ali intimamente que sabe o sofrimento, né? Quem vê lá, e para nós, o Lucas deve sofrer muito com isso também, porque como ele tem ainda na equipe sendo treinador, mas sempre vão dizer, mas é o filho do Lucas. Isso. Sempre, teoricamente, parece mais fácil, mas dentro da nossa casa sempre foi muito difícil. Mas eu calejei muito eles com a minha experiência de ter vivido muito isso, de ter visto vários casos parecidos. E o grande problema agora é manter. O Pedro ele vem nesse processo, a gente falou, desde os 11 anos. E aos 17 ele consegue, né, são 7 anos, ele vai fazer 18 agora, ele consegue atingir o estágio que a gente mais sonha, que é de jogar. Porque ele fez o contrato, mas tem muita gente que faz o contrato profissional. Vou dar um caso que era, o Patinho conhece bem o Lipe, quando eu conheci ele, ajudei, levei ele para o Japão. Ele se gabava, tem um contrato dele, ele tinha desde 16 anos um contrato profissional, ele não tinha feito nenhuma partida como profissional. Então esse processo de você se tornar profissional está mais fácil, mas você jogar como profissional, então eu falei, Pedro, você atingiu um estágio. E ele estreia num campeonato de Série B brasileiro, né? Então tem várias coisas, só que é um pequeno passo. Sim. É um pequeno passo de uma caminhada que é muito longe, com muitos obstáculos ainda, então toda vez eu vou conscientizando ele. Se existe algo positivo, é de você ter uma pessoa que não é empolgada hoje. Eu e minha esposa, hoje você é mais racional. A gente é bem centrado e jogando a realidade para ele, que um atleta profissional não é só o do Real Madrid. Sim. Então, o nível que ele vai chegar pode ser um nível C. Vai depender dele. E ele tem que ser feliz com aquilo. Não pode ser um cara frustrado de repente, porque é muito difícil. Toda vez eu falo, é muito difícil. Eu joguei em alto nível, eu tive todos os sonhos. Joguei Mundial, joguei Olimpíada, é difícil o que aconteceu comigo. É muito difícil. Então, todo momento a gente vai colocando essas dificuldades para ele, então ele fica calejado. A questão da comparação, que a gente sabe que é inevitável, ele também não, ele nunca se preocupa. Qual dos dois é mais parecido com você agora? Sem fazer a comparação, mas comparando. Fisicamente... igual, foi sem querer. Fisicamente o Pedro. Fisicamente o Pedro. Mas o Pedro também tem... Eu acredito que o Pedro tem pela idade já, assim, né? O João ainda vem nesse processo de maturação. Mas e a característica de estar mais próximo do gol? É do Pedro ou do João Vitor? Do Pedro também. Do Pedro também. O João Vitor tem que pegar no pé dele, senão vai virar um tiricinha da vida. Brincadeira. Não, é porque, na verdade, você ter 2 filhos tem sempre essas comparações. Sim. E sempre... as pessoas sempre falaram muito do João Vitor, porque novinho já foi para São Paulo, aí passou... ficou no monitorado, aí estava no esportivo, monitorado, essas coisas que é legal. Sim. Eu falei, mudou mudou, acho que foi aqui em off, o Rafael falou, realmente mudou, hoje o processo está mais rápido. O Patinho é uma das exceções que tem de novinho lá porque nem pode morar. Não pode. Então, mas na época dele podia ainda, né? Na minha época depois eu completei 18 anos. Não, mas eu digo lá que ele vai com 11. Foi com 11, pô. Não podia. Você devia ficar nas casas da tia, aquele negócio, ou com parente. Escondido. O processo que ainda existe ainda hoje. Existe, perigoso, mas é mais arrumado. mas é mais arrumado.
Mas eu tô dizendo assim, é um processo que hoje em dia já está mais fácil. Sim, hoje em dia muita gente se vê, inclusive do RP, Sim. tem vários meninos que já estão aí. Se Não você, só do RP, não vamos enumerar, né, quantos é. garotos vocês têm aí já Sim. fora. Sim. Então, assim, o João estava nessa toada. Então, não que ele parou, pelo contrário, agora que a gente está pegando mais no pé dele, Então, né, pra falar. e o Pedro não participou disso. Não teve. Foi ao contrário. Foi totalmente ao contrário, porque todo momento ou veio pandemia, ou Ou seja, tá não vendo, disputou, pai? Existem processos e processos. cara, não é o melhor processo, não. Exatamente isso. Dos dois filhos, todo mundo, de repente o João vai ser o jogador, por se destacar mais, e o Pedro quietinho, trabalhando, escutando, fazendo o trabalho por fora, sempre fazendo um extra, e aí atingiu. Então, a questão de, é até ruim pro pai, né? Mas os dois eu acho que se parecem muito com essa questão de foco. Os dois têm foco que eles querem. E aí o que vai atingir, só Deus sabe. Eu vi o jogo do Pedro pelo Paulista Sub-20. É verdade. Contra o Novo Horizontino. Verdade. E contra o Botafogo contra o Londrina lá, né? Que jogou. Eu gosto muito porque ele é muito agudo, né? Ele é agudo, Ele procura o gol ali e tal. Tem deficiências ainda por esse processo, natural, né? Que é cara? natural. Ele tem 17 anos, né? Mas não pode demorar para atingir, Sim, porque o profissional não é como 20, é, 17, que a gente não vai tem e tempo pega aqui o pra- treinador, carinho. Aí é só- ali vai ter imprensa, vai ter o torcedor, vai ter Outra, a 3 rede. jogos que o treinador perde, o treinador já vai embora. Então, assim, tem que... a diferença tá aí. É óbvio, né, que ele vai pra Copinha, então ainda tem esse processo do 20. Foi o primeiro ano de 20. Vai pelo dele. Botafogo, pelo Foi Copinha? pelo Botafogo. O Pedro, na verdade, ele é sub-20, mas ele é como no 06, porque ele faz dia 30 de novembro. Então ele ficou o ano inteiro com 17 anos no Entendi. 20. Então, assim, é um processo que ele sabe que ele tá um pouquinho atrás dos outros, mas ele tá buscando, tá indo e tá atingindo as etapas ali. E o pós-jogo, como é que foi o pós-jogo? Cara, uma alegria imensa. Porque ele teve 2 oportunidades no jogo. Ele É, foi travado. duas ele E travado. Eu falei que ele é agudo porque ele pega a bola e quer o Já gol. Ele quer o pegou gol. e já queria o gol e travaram ele na batida, as duas, né? Teve uma que eu ainda... O Patinho jogou também, sabe? Foi mais uma ameaçadinha, o cara abre a perna. Aí Mais as uma. pernas A cruzadas. primeira, ele só deu uma, o cara ficou. Se ele der mais um, o cara abriu. E eu falo pra ele sempre dar ameaçado. Mas foi... não falei isso imediatamente, senão ele ia ficar chateado achando que eu tava criticando. Então, no outro dia, na hora que ele veio falar pra mim, eu falei, se eu sou você, ali naquele lance, eu dava mais uma ameaçadinha Que pra é onde ele o abrir a pai, perna. que é onde o pai. É onde que eu fui centroavante. O Pedro, ele é um meio atacante, né? Diferente das características, assim, mas ele gosta de gol, isso é o bom. E sobra, eu falo que ele cheira. Não, eu cara, falei, ele cheira. o que eu falei? Eu falei pra ele antes de você chegar, que eu falei pra ele, ó, o Pedro ele tem uma estrela do gol ali, perto do gol, a bola chega, Torrinho pega. fala, brinca ele lá. Até brinquei com ele, falei, o jogador tem que ter essa estrela, tem que ter essa massa atrás dele, falando, vai lá e põe pra dentro, né? E, ô Patinho, uma coisa importante, hoje quem acompanha seus filhos, quem acompanhou o processo todo foi você. Sim. Tá lá, levar pra jogos, etc. Todo. Você faz menos isso. Faço menos. Quem por conta acompanha do muito é seu trabalho pai e do seu meu irmão. Isso, meu E irmão. como é que é esse alinhamento pro seu pai e seu irmão não passar do ponto, que é o ponto que você não quer que eles passem? Muita conversa, a gente conversa muito, até mesmo que meus pais passaram comigo nessa trajetória, eles viram que é muito difícil, então a gente conversa bastante sobre isso, deixar ele um pouco mais à vontade, deixar ele escolher mais, optar mais pelo que ele quer fazer, então a gente usa mais a base da conversa para que possa ter um caminho legal e o caminho que ele goste de fazer. E o Pedro hoje está desempenhando o que ele desempenha. Tá, sem pressão, isso. Hoje sem pressão, sem nada. Quando quer vir, vem. Quando não quiser também tá tudo bem. Não tem esse tipo de, você tem que treinar, vai lá. Não. Quando tá bem no jogo, fica. Quando tá sentado... Sai também. Então, o desafio para você como treinador é... Como treinador é você ter esse balanço, né? E fica bastante. Quando precisa, fica. E a gente vai mais na base da conversa mesmo. Meu irmão é um cara super atencioso, super legal, me ajuda muito em relação a isso. E a gente está conseguindo ter um caminho legal por conta desse apoio, desse suporte extracampo que eu tenho familiar. Isso é muito legal. Eles veem o que a gente passou, o que eu passei no futebol, eles conseguem ajudar na moldagem do meu filho hoje em relação a atleta. Tanto parte da educação quanto parte de ser humano, futebol. Futebolística, eles ajudam muito. Ô Lucas, a gente fala muito aqui, cara, sobre, a gente chama aqui, os treinadores brincam aqui, o volante do garoto é um problema. O volante é o pai que senta no carrinho, vai no volante aqui, antes do treino, pós-treino, antes do jogo, pós-jogo. Como é que era esse volante com os meninos, ou como é que é esse volante hoje, né? Sim, eu falei, eu tive esse bate-papo lá com o Vinícius, lá em Curitiba, e sem querer eu melhorei, porque realmente eu dentro do jogo, assim, eu nunca gostei de
de falar, né? Sempre fui, lógico, a gente torce, mas eu não ficava orientando, né? Até para não tirar a autoridade do treinador e também para não confundir o garoto. Então, eu sempre estava ali na torcida mesmo. Só que eu tinha esse lado, né? De ou antes do jogo, ou depois do jogo, e tá falando, é ruim, cara. É ruim de querer ficar dando muita dica, de querer... Principalmente quando é mais jovem. E eu cometi esses erros. Era muito engraçado. Nossa, eu espero muito que os pais vejam essa parte. Essa parte podia ter um corte. Não, vai ter um podia corte ter aí, um ó. corte desta parte, porque não sou eu que estou falando, o Patinho é chato. Não, o Lucas está falando. O cara pegou e me deu um soco, porque foi exatamente as coisas que eu fazia. Ó, faz isso, não sei o quê. Ó, pegava... Ó, lembrando que você, pai, que faz isso também, o Lucas fez com a intenção de acertar, tá? Sempre por amor. Você falou, né? pelo amor de Deus. Sempre por amor, não é? Sempre por amor, exatamente isso que eu falo como treinador. Ele falou uma frase agora que eu penso sempre nessa frase. Você acaba atrapalhando o comando do professor que vem lá de fora. Porque confunde. Por exemplo, eu falava, mesmo que eu falava antes, ó, por exemplo, o João, ô João, você vai pegar na intermediária, pô, chuta no gol, não sei o quê, e criando já uma responsabilidade nele, e vem o treinador e fala, ó, eu quero que você pegue essa bola, você vai ali. E aí o que ele vai fazer? O que meu pai falou dentro do carro ou o que o Patinho tá fazendo ali? Você pode ter certeza que vai fazer o que você falou. Não é difícil. Então, assim, e muitas vezes não. Com medo do treinador, de repente fazia. Também, E como o Fanta disse, o intuito é sempre o mais positivo. Só que se você delibera realmente para o seu filho estar aqui, para ele seguir as orientações, para seguir tudo o que é programado durante a semana, poxa, para que eu ir lá falar? E aí, para que eu tentar? Confia. Então, esse lado eu demorei. Lógico que com o Pedro agora é mais fácil eu falar, porque se eu for falar com ele de 18 anos, capaz dele falar, pai, dá uma segurada que você não viu nada no treinamento, tá tudo certinho. Ele tem uma ele começa a falar, mais, né? ele começa a me falar até de tática, até eu não entendo o que ele fala, e aí eu seguro mais. E com o João eu comecei a entender esse processo até para ajudá-lo, porque você começa a colocar dúvida no garoto. E aí eu tô dizendo isso quando ele tinha, o João começou mais cedo com 8 anos. Ele nem tem discernimento direito, ele vai, igual você falou, ou ele vai seguir o que eu estou falando, ou vai chegar lá na hora, as tomadas de decisão vai ficar pior. Então, é algo que eu cometia, e esse volante que você fala, realmente meu era ruim também. E o pós-jogo, essa orientação que você faz hoje, ela existe ainda, mas mesma coisa. Existe, mas você viu o que eu disse? Eu nunca pós-jogo, e a orientação não é nem, são detalhes. É de algo ainda que eu tento colocar na frase bem certinha, o que eu faria, de repente não é o correto, eu tento colocar na vida dele, para não também colocar, pô, você errou, né? Você fez errado ali, naquele momento não era para fazer aquilo. E nunca pós-jogo. Pós-jogo se ganhou, valeu, parabéns, vamos lá, se perdeu, tá chorando, abraço e vambora. Então, hoje, por exemplo, sábado, domingão lá, estreia do garoto. Deu toque no carro, falou, vai lá, faz teu melhor. Cara, como ele tava concentrado, meu celular não está aqui, faz o seu melhor, e é uma frase bem simplesinha, boa sorte, sem falar muita coisa. Tô na torcida para você. Porque é o volante errado. Porque se eu vou ficar colocando muita coisa na cabeça, cara, você acaba cometendo um erro, mesmo que seja um intuito de ajudar. Porque a gente quer ajudar. Sim. E eu tô falando, poxa, tudo que eu vivi, eu quero passar para os meus filhos. Mas a gente exagera e acaba atrapalhando. E a hora que acabou o jogo, vem aí cá, o abraço, família foi feliz, gostoso, feliz. ganhou a camisa lá, pensei que ele ia me dar, não me deu. A cobrança aí já. Pediu pra pôr num quadro, pensei que era do pai. Pelo menos o quadro tava lá na casa, né? Pediu pra, pai, como é que coloca no quadro? Eu dou jeito. Pensei que era a minha, Pedro, se ferrou. Contei aqui, Pedro, não é mentira. Pedro vai pôr lá no quadro, é gostoso, é o momento único dele. Muito bom. E eu vou me doutrinando. Esse bate-papo, como eu já falei, eu faço meia culpa, porque realmente eu nunca fui um exemplo assim, não. Nunca briguei, nunca faltei com respeito, nem com os meus companheiros, nem com os adversários. Treinadores, etc. Mas nesse lado eu acho que é até pior, porque de repente eu exagerei numa cobrança até com meu filho, pós-jogo, né, que ele já está triste. Perdeu o jogo, talvez fez algo que é errado, e você vai lá, você massacra ele. Poxa, então assim... o processo vai ficando mais dificultoso ainda. Vai ficando dificultoso, mas graças a Deus, até então, não tiveram consequências maiores. Os meus filhos, a gente não sabe dos outros. A gente não sabe o que esse garoto vai sofrer. Hoje em dia, né, cara, a depressão é o que mais tem. Nossa. Mas que esse mundo louco. Eu contei uma história pro Fanta,
e vou falar aqui de novo, novamente desse dia que eu tava com o Vinícius, que foi, cara, parecia que ele tava jogando tudo pra mim. Aí eu falei, pô, eu vou sair energizado positivamente. Eu falei, cara, não vou fazer mais isso. Que ele falou que chegou um ponto do menino chegar nele, que ele trabalhava também com futebol, tinha as escolinhas, do menino chegar nele e falar que, poxa, eu não quero que meu pai venha no jogo. Pô, aquilo me deu um medo. Eu falei, cara, será que meus filhos gostam que eu vou no jogo? Comecei a ficar com medo, comecei, sinceridade na conversa ali, e eu falei, poxa, eu joguei bola, poxa, eu não posso fazer isso. Então eu vou fazendo essa cobrança diária, porque não é fácil, Sim. porque você quer ser, e eu fui jogador, e esses né? caras, tem muita gente que quis ser jogador também. Exatamente. Então, assim, é o que a gente está falando, não é nada negativo, gente, ninguém está aqui crucificando ninguém, a gente está falando para fazer esse exercício de consciência. Poxa, até quanto isso realmente vale a pena eu fazer com meu filho? Perfeito. Poxa, eu coloquei ele num lugar onde que é de excelência, que fazem de tudo para dar o melhor possível, tanto de condições quanto de ensinamento. Eu tenho que confiar no processo. Sim. Então é essa a questão. E independente de meus filhos não estarem aqui, já não tem mais idade, colocaria com certeza, mas é essa a questão de confiar no processo e deixar. Óbvio que você tem opiniões a dar, de repente aqui, né, numa reunião, o que pode fazer de diferente, mas com o garoto... acho que tem um fórum, né? Tem tudo, discutir, tem tudo, momento, tem tudo isso. Mas com o garoto tem que confiar. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim, pessoal. O bate-papo aqui já passou dos 40 minutos, 45 minutos aqui. Tenho certeza que o Rafa vai colocar um Photoshop, que falei que eu ia suar se eu soubesse que era eu. É mais fácil aqui ou dentro do campo? Pô, no campo é muito mais fácil. Fala aí, Baixinho. Ainda mais comigo, né? Pô, última vez que eu joguei, falaram, me convidaram. Tudo bem que agora se vier o Patinho também, não tô fazendo desafio pra ele não, porque eu sei que ele joga pra caramba. Mas a última vez foi só 9 do homem e 5 assistência minha. Nunca mais me convidaram. Nunca mais. Mas o Patinho tem um problema, ele não gosta de balançar a rede, né? Ah, é? Não, ele passa pra mim também. Ele também viu fazendo mais ou menos por isso aí, 8, acho que foi 7, não foi? Ficou até com raiva de mim, você falou, né? Você bateu Tá jogando de tênis social, pô. Mas não é, eu sei balançar. Eu não jogo futebol, pessoal, porque eu não consigo passar a rede. É complicadíssimo pra mim. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Quero agradecer aqui ao nosso treinador, amigo. Patinho é um cara que eu admiro, gente boa pra caramba. Esse quando dá umas tretas eu e ele aqui, mas vamos levando, a gente cresce junto. Então, obrigado por ter vindo. Show de bola. Deixa o recado aí pro pessoal, o último recado, que eu achei importante. Muito obrigado, Fanta, pelo convite. Hoje foi muito mais fácil, pô, o Lucas aqui fica, pô, não sou só eu que tenho que responder isso. Você diminui o tempo de fala, isso é maravilhoso. E muito obrigado pelo convite, espero que, pô, todos tiram um bom proveito das palavras do Lucas, das minhas palavras, que esse programa, que esse projeto tenha sucesso e possa crescer cada vez mais. Show, obrigado, viu? Obrigadão. Lucão, e você, cara? Obrigado. Sensacional, sempre que a gente se encontra. É sempre bom. É sempre bom, então... Ou em off, ou em programa, é sempre gostoso. Bom. Eu tenho... Bom, eu não sou um palestrante oficial, mas o que eu mais gosto é ir nas escolas estaduais, municipais, é o que eu mais faço hoje em dia. E nesse processo eu coloquei 3 pilares que me fizeram a ser um atleta profissional, mas também que você pode levar para a vida. Então, deixar um recadinho que o meu primeiro pilar era escutar muito os meus professores, e no caso de vocês, os treinadores. O meu segundo pilar e muito importante foi treinar, e treinar além dos outros, porque eu não era o melhor do time, viu? Já vou dizendo, a gente falou isso aqui na conversa, Sim. E eu realmente não era o melhor do Botafogo na época da minha geração, e me tornei o melhor da minha geração, assim, de longe. Então, por quê? Treinei muito, as minhas deficiências, sendo consciente das minhas limitações. Então, sempre eu sou destro, treinava muito a minha esquerda, eu era relativamente alto, treinei muito mais força para ter velocidade, para todo mundo falar, pô, aquele grandão é rápido. Então, treinei muito. E o terceiro, que é o mais importante, eu não desisti dos meus sonhos. Na vida a gente vai ter muito mais não do que sim, e o mais importante é passar por esses obstáculos ileso, assim. Então foi isso que eu segui e falo para todos. Então aqui a gente sabe que a gente falou muito de processo, e seria ruim da minha parte a gente ter falado tanto e não falar o que me levou a conseguir ser um atleta profissional. Eu acho que o intuito até é esse, né? É de ter quanto mais jogadores, o objetivo principal é fazer seres humanos aqui, homens dignos, honestos, mas é um clube, é um projeto de futebol. Então, esses pilares que me fizeram chegar ao profissional. Isso que você falou agora tem no seu Instagram, certo? Tem, tudo. Repete pra gente aí. Lucas Lúcia Severino. Ele é fechado, mas eu abro pra vocês. Aí, ó, show de bola. Lucas, obrigado mais uma vez, cara. Vamos ficar por aqui, mais um episódio, tá? Mais uma vez, compartilhe o link, tá? Se inscreva no canal, faça comentários, tudo isso fortalece a comunidade. Lembrando que isso aqui não é só para o RP,
é para todo mundo, todos os pais e mães aí que sonham com seus filhos, que querem ajudar os seus filhos no futebol também. Eu acho que o que a gente falou aqui hoje, com dois caras que venceram um processo, falaram do processo posterior ao primeiro processo, né, que é romper o profissionalismo e chegar a manter-se no profissionalismo. O que eles compartilharam aqui vai enriquecer muito você, junto ao seu filho, nesse compartilhamento de ajuda aí para ele crescer dentro do futebol. Mais uma vez, obrigado a você, um beijo grande no coração e até o próximo. Valeu, sucesso! We'll be right back.